para não dizer que não ficou completamente parado, o Brasil evoluiu sua pontuação em um ridículo milésimo no Índice de Desenvolvimento Humano da ONU. Com isso, caiu da posição número 78 para a posição 79 em comparação a outros países do mundo. Tem solução para isso? A gente vai falar sobre isso no Livro de Notícia dessa terça-feira, 10 de dezembro de 2019. Eu sou Mano Ferreira e de segunda a sexta, sempre às 8 da manhã, trago para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. A estagnação do Brasil no ranking de desenvolvimento humano mostra que a nossa disparidade de renda, a qualidade de vida da população, o acesso à saúde e também a educação para as nossas crianças não mudaram muita coisa de uns tempos para cá. De 2013 até o ano passado, o Brasil caiu 3 posições no ranking do IDH, que avalia a situação do desenvolvimento humano em todos os países do mundo. Grande parte desse problema se deve, claro, à grave crise econômica enfrentada pelo Brasil desde o desastre da administração Dilma Rousseff, que gerou o maior período de empobrecimento da história do Brasil, aumentando também a nossa desigualdade. Outro fator fundamental para entender essa estagnação é a falta de mudança nos indicadores da qualidade de educação. Afinal de contas, a educação é a principal ferramenta de geração de oportunidades para a superação da pobreza e da desigualdade. O IDH brasileiro registrado esse ano é de 761, ou, como alguns preferem, 0,761, numa escala que vai de 0 a 1, né? Um aumento simplório de 1 milésimo de ponto, ou seja, 0,001 ponto em relação ao ano passado. Praticamente nada, né? Uma estagnação. Quem lidera o ranking, como sempre, é a Noruega, com 0,954 pontos, seguida pela Suíça, Irlanda e Alemanha. Já o pior colocado é o Níger, que tem apenas 0,377 pontos. Vamos dar uma olhada agora nos resultados do Brasil em comparação com outros países da América do Sul. A gente fez um gráfico para você, está aqui na nossa TV para você acompanhar. Quem lidera o desenvolvimento humano na região é o Chile, o tão criticado Chile, que a esquerda brasileira resolveu dizer que era um país muito ruim, porque afinal de contas estavam tendo protestos. No entanto, o Chile continua liderando o desenvolvimento humano na região da América do Sul, com 847 pontos, seguido pela Argentina, que tem 830 pontos, e pelo Uruguai, que tem 808 pontos. Já o Brasil está em quarto colocado na região, com 761 pontos, no entanto, agora empatado com a Colômbia, que tem os mesmos 761 pontos, enquanto o Peru tem 759. Nesses casos, claro, a gente está tratando dos decimais que vêm após o 0, né? Porque o IDH é um medidor que sai de 0 a 1, mas o que importa são os decimais que vêm depois do 0, né? Então faz mais sentido tratar por 761 pontos do que por ficar falando o tempo todo 0,761. A gente vai dar uma olhada agora no desempenho do Brasil em relação aos países do BRICS. E aí vai ficar claro que, apesar de, evidentemente, o resultado do Brasil está muito aquém do que todos nós gostaríamos, e mais preocupante do que isso, apesar do Brasil historicamente, nos últimos anos, não vem demonstrando avanços significativos na melhoria da qualidade de vida, o fato é que, em comparação com o mundo todo, a gente não está tão ruim assim, porque o nosso patamar, digamos, já é outro. O fato também de que o Brasil, enfim, é um país muito grande, com economia muito pujante, e isso fica claro quando a gente compara o desempenho do Brasil com outros países do BRICS, que são os
principais países em desenvolvimento, né, nessa categoria em desenvolvimento, que inclui, além do Brasil, Rússia, China, África do Sul e Índia. E nesse grupo de 5 países, o Brasil está em segundo, atrás apenas da Rússia e um pouco à frente da China. Depois vem a África do Sul e a Índia. A Rússia tem 824 pontos, enquanto o Brasil tem 761 e a China 758, enquanto a África do Sul tem 705 e a Índia 647. É essa situação que explica a declaração do diretor de desenvolvimento humano da ONU, Pedro Conceição. Em entrevista ao jornal O Globo, ele avaliou que a nota do Brasil é relativamente positiva, porque o crescimento do IDH no Brasil, segundo ele, é positivo, sólido e sustentável. Apesar desse otimismo do Pedro Conceição, o PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, avaliou que, apesar dos ganhos nas áreas da saúde, educação e qualidade de vida, relativamente às necessidades básicas da população nas regiões mais pobres do Brasil, seguem sem atendimento. E aí a gente fala, obviamente, da grave desigualdade social que existe no Brasil, né? Nós temos zonas que são verdadeiros rincões de pobreza. Mas um outro ponto que merece nossa atenção é que cada vez mais estão surgindo novas fontes de desigualdades, especialmente no âmbito do meio ambiente, da qualidade do meio ambiente e do acesso à tecnologia. E aí, claro, basta pensar que a tecnologia é cada vez mais capaz de substituir o trabalho humano em atividades de pouca complexidade, atividades tradicionais de massa que empregavam muitas pessoas, agora têm sido cada vez mais substituídas por máquinas, por robôs, e isso, claro, modifica o perfil de vagas de emprego e das qualificações que se exigem para essas vagas. A atividade simples é informatizada e a que é feita por humanos é cada vez mais complexa. Isso, claro, é algo que tem preocupado o mundo inteiro, o que faz todos os países investirem muito em novas formas de educação e inovação na sala de aula, na incorporação da ciência de ponta, da tecnologia, tudo a serviço do melhor desenvolvimento das competências dos alunos. Enquanto isso, como a gente já tratou aqui no Livros de Notícia, repercutindo o resultado do Brasil no PISA, o teste internacional que mede a qualidade da educação nos diferentes países, o fato é que nossos jovens atualmente sequer sabem o básico de português, matemática e ciências. Ou seja, enquanto o mundo inteiro se desafia e busca aperfeiçoar o ensino com inovação e com investimento em ciência, o Brasil ainda não está conseguindo ensinar os nossos alunos a fazer conta e falar português, escrever português bem. Quem também repercutiu para a gente o resultado do IDH e o relatório do PNUD das Nações Unidas foi o nosso conselheiro Leonardo Regazzini. Léo é professor de economia da UFAM. Léo, o que é que você achou do resultado do Brasil no IDH? Fala, mano. Fala, pessoal. Tudo bom? Bom, ontem saiu o relatório das Nações Unidas sobre IDH. O IDH, para quem não sabe, é uma estatística que foi desenvolvida com o objetivo de nos auxiliar a mensurar e comparar o desenvolvimento humano de diferentes países. A ideia é ter um instrumento objetivo que nos permita fazer comparações, tanto entre diferentes países quanto de um mesmo país ao longo do tempo. Ver se esse país está melhorando, quão rapidamente ele está melhorando. E o relatório divulgado ontem não trouxe assim boas notícias para o Brasil. Apesar do nosso índice ter melhorado um pouquinho, quando a gente coloca esse valor em comparação com os outros países, a gente vê que o Brasil está avançando mais lentamente do que os demais países. Até por isso a nossa posição no ranking de desenvolvimento humano caiu de 78º para 79º lugar. Na América do Sul nós somos estamos em 4º lugar. Bom, a que se deve esse resultado ruim? Na minha opinião, esse resultado ruim está associado a dois elementos. Em primeiro lugar, ao baixo crescimento e, ao segundo lugar, às más políticas. O baixo crescimento é bem claro, na verdade, o seu efeito. Em primeiro lugar, se a economia cresce pouco, a renda cresce pouco. E a renda per capita é um dos elementos utilizados para calcular o IDH. Além disso, se a renda cresce pouco, a arrecadação do governo também cresce menos. E a sua capacidade de operar políticas sociais efetivas no campo da saúde e no campo da educação também fica reduzida.
Além disso, parece que o governo brasileiro ainda tem encontrado dificuldade em eleger boas políticas no campo da saúde e da educação. E quais são as perspectivas aí de futuro? Bom, eu acredito que do ponto de vista do crescimento econômico, o ex-ministro Meirelles adotou medidas que me parecem positivas para tirar o Brasil do fundo do poço. E o atual governo tem uma boa equipe econômica, que, ao meu ver, tem adotado políticas bem fundamentadas. Acho que tem conseguido escolher as principais reformas para se focar. Às vezes, uma distração aqui ou outra ali, em função da característica, da personalidade do nosso ministro da Economia. Mas eu acredito que o Brasil tem, aos pouquinhos, se recolocado no rumo do crescimento. Quando a gente olha para as projeções, para as perspectivas de crescimento para esse ano e principalmente para o ano que vem, a gente vê que elas estão melhorando. Mas é aquilo, não adianta só crescer. É preciso saber escolher bem o que a gente vai fazer com esses recursos. Isso me preocupa um pouco nesse governo, especialmente no campo da educação. Acho que o governo precisa estar focado em escolher boas políticas baseadas em evidências e parar de gastar energia com a disputa política e ideológica. Acho que nesse sentido, o Livres tem muito a contribuir, especialmente através da Bancada da Liberdade. É isso aí, pessoal. É isso aí, mano. Até a próxima. Um abraço. Muito obrigado, Léo. A gente vai falar agora de um outro assunto muito importante para o Livres, que já foi tema do Livres Notícia de ontem. Isso porque esta segunda-feira foi um dia histórico para o Livres. Nós estivemos presentes na audiência pública realizada pelo Supremo Tribunal Federal, convocada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que avaliou a constitucionalidade das chamadas candidaturas independentes, questionando com isso o atual monopólio dos partidos para o lançamento de candidaturas. O Livres foi representado por um associado muito ilustre, conhecido de todos nós, um membro da Bancada da Liberdade, vereador independente em Belo Horizonte, que não tem filiação partidária. A gente está falando de Gabriel Azevedo. Vamos ver um trechinho da participação dele na audiência pública e logo em seguida um depoimento que ele gravou para a gente. O Brasil se equipara, em termos de restrição eleitoral, a candidaturas independentes ao grupo que representa 11% dos países do globo. Por exemplo, Angola, Camboja, Guatemala, Jordânia, Nicarágua, Nigéria, Suriname, Tanzânia, Uzbequistão e Zanzibar. A pesquisa realizada pela CNT-MIDA, em fevereiro deste ano, aponta que, quando perguntado sobre as instituições em que o entrevistado mais confia, apenas 0,2% escolhem os partidos políticos. Em outro prisma, a pesquisa Datafolha, datada de abril desse ano, aponta que 65% dos brasileiros não se identificam com partidos políticos. A este, qual a alternativa? A filiação contra a vontade? Em resumo para vocês, na parte da manhã, os partidos políticos, a Câmara, o Senado, a OAB, aqui estiveram para defender o seu ponto de vista, que eu resumo assim: eles acham que o poder é deles, tem que ficar com eles, e dá muito trabalho essa coisa de mudar a legislação, sabe, pensar um novo tipo de congresso, isso tudo é um saco. Para eles a democracia tem que ser só de partido. Não é a mesma coisa para nós, a gente defende a liberdade por inteiro. A minha manifestação já está na internet, vocês podem acompanhar, e outras pessoas deixaram claro que a democracia e a política acontecem para além dos partidos políticos. A íntegra da participação de Gabriel Azevedo na audiência pública sobre candidaturas independentes promovida pelo STF está aqui no nosso canal do YouTube, em youtube.com/livres. A gente fez uma transmissão ao vivo ao longo da tarde dessa segunda-feira. Eu participei da cobertura com comentários de Paulo Gontijo e Magno Cal. A gravação está disponível no nosso canal. Então, por favor, assista, compartilhe com seus amigos e aproveite também para se inscrever e ativar o sininho aqui para não perder as notificações. Essa live, vale dizer, foi também um teste aqui com nossa equipe, então mande comentários pra gente, porque no ano que vem, 2020, nós vamos ter novos conteúdos aqui no canal, novos programas dentro da nossa grade, inclusive estamos prevendo uma live semanal, um momento ao vivo pra gente tirar suas dúvidas, interagir, trocar ideias. Então o seu feedback é essencial pra gente sempre melhorar o nosso conteúdo por aqui. Agora, vamos ver um pouco mais do que os nossos mandatários estão fazendo para melhorar os indicadores do Brasil e ajudar a gente a acabar com essa estagnação
que foi mostrada pelo IDH do Brasil. A gente vai ficar por dentro das ações dos nossos mandatários associados e lideranças através do Giro Livres. O que tu acharia de ganhar R$ 4.800 a mais por mês só para fazer o teu próprio trabalho? Para continuar fazendo o que tu faz diariamente, tu diz que tu mesmo tem que ganhar R$ 4.800 a mais. Seria estranho, né? Mas é justamente isso que está acontecendo com a Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul. Por conta de um parecer interno deles, eles dizem que eles podem ganhar honorários de sucumbência e a gente está tentando aqui na Assembleia Legislativa acabar com essa barbaridade, com essa imoralidade. Nenhum servidor de nenhuma classe aumenta seu próprio salário dessa forma. Exceto os juízes, os promotores, etc., que é outro debate que está acontecendo aqui que a gente quer acabar também. E aí eu me surpreendo, olhando no jornal, que tem um deputado aqui na Assembleia Legislativa, o deputado Eric Lins, do Democratas, que por coincidência é procurador do Estado, tentando suspender a votação amanhã, que acabaria com essa imoralidade que é esse pagamento de honorários de sucumbência. Isso é uma sacanagem, isso é uma imoralidade, isso me deixa louco. E o que me deixa mais louco ainda é que tem gente aqui na Assembleia defendendo esses interesses corporativistas. É um pequeno grupo que está ganhando salário a mais de forma ilegal, de forma imoral, e ainda estão brigando na justiça para manter esse privilégio, esse absurdo, essa loucura que é pagamento de honorários de sucumbência para procuradores. O que eu tenho a dizer para todo mundo aí, que se vocês também são contra esse tipo de coisa, a gente tem que se manifestar. Se a gente deixa quieto, eles passam por cima e vão para a justiça tentar defender os seus próprios interesses. Isso aqui não é justiça. Tem gente que ganha menos de 5 mil por mês. Tem professor que não ganha 5 mil reais por mês. O que eu quero dizer pro deputado Eric Lins e para todo mundo que defende essa barbaridade é que não adianta fazer jogo de palavra, fazer malabarismo jurídico, porque a gente sabe que a verdade é uma só. Isso é errado, a população é contra e a gente tem que representar a população e não representar interesses de grupos específicos que vão ganhar benefícios nas costas do povo gaúcho. Isso vai cair e se vocês quiserem debater na justiça, a gente pode debater na justiça também. Mas o voto aqui na Assembleia vai acabar com essa sacanagem que é esse pagamento de honorários para procuradores. Esse é um projeto no qual eu irei votar de forma contrária por entender que essa interferência que o Poder Legislativo quer fazer na relação entre a concessionária de energia e o consumidor, seja ele pessoa física ou a micro e pequena empresa, ela é prejudicial ao consumidor. Ao determinar que todos que façam pagamento antecipado, até mesmo sem especificar o que significa pagamento antecipado, quantos dias, vai ter desconto, no fundo a gente vai aumentar os custos da conta, né? Eu discordo, com todo o respeito do relator, de que é uma questão de justiça, porque quem paga atrasado tem multa, quem paga antes tem que ter desconto, porque no fundo é um contrato, né? E a data de pagamento é uma data firmada entre o consumidor e a empresa concessionária. Então, se o consumidor não pagar ali, o contrato prevê a multa. Se alguma empresa quiser dar desconto para quem paga antecipado, isso está a cargo da empresa. Ela quiser adotar essa medida, ela tem a livre iniciativa para isso. Agora, o que não se pode é, através do Congresso Nacional, ficar criando regras para uma relação entre dois entes privados ou, em alguns casos, entes públicos como as empresas estatais. Esse foi o Livres Notícia desta terça-feira. Como você sabe, de segunda a sexta, sempre às 8 horas da manhã, nós trazemos para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado, deixe seu comentário, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder as notificações. Muito obrigado e até amanhã.